Nós estamos dando continuidade ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E faremos a leitura do item 9. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Abre aspas. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Fecha aspas. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor, os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito. Para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, está algumas vezes bem longe disso, eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, em Paris, 1860. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Adriano Passos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui presente para podermos estudar juntos o Evangelho. Agradeço a oportunidade que a Casa Jesus de Nazaré me proporciona, porque é a primeira pessoa que aprende e faz o estudo, que escuta as palavras de Jesus, sou eu, na hora que estou me preparando para poder vir aqui. Hoje nós vamos trabalhar a caridade.
entendermos um pouquinho a diferença da caridade material da caridade moral. Vamos lá naquele tempo de Jesus, quando ele começou a ensinar, né? Durante os 3 anos, mais ou menos, que ele colocou tudo que a gente tem do cristianismo, das leis de Deus. Naquela época, né, mães vendiam filhos, colocavam-se os mais velhos nas praças para não dar trabalho. Então não tinha, de forma nenhuma, aquele acolhimento, não tinha preocupação. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas faziam isso. Os filhos acabavam por ser uma forma de obter um dinheiro. Os velhos, quando começavam a dar problema, doentes, não podiam trabalhar, eram abandonados nas praças. Não tinham emprego, o trabalho era de subsistência precária, não tinha escola, não tinha fábricas, não tinha nada. Então, muitas das vezes, a melhor coisa que acontecia a uma pessoa mais desprovida de valores, pobres, eram ser escravos de famílias ricas, que ali iam poder ter comida, estudo, morar em casas boas. Então essa era a situação daquela época. E por isso, né, Jesus falava muito: vamos dar esmolas, ajudar, alimentar os mais pobres. Praticamente, ele falava da caridade material, mas agia com a caridade moral. Mesmo que o pessoal não percebesse, ele agia com a caridade moral, ensinava, curava. Quando curava, ainda falava: vai, sua fé te curou, vai, não peques mais. Ou seja, não continua fazendo as coisas erradas que você estava fazendo. Então isso aí, os ensinamentos que ele colocou nas parábolas, instruindo aquele povo desprovido de estudo, de conhecimento, de sabedoria. Então os mais pobres eram mais pobres na parte material e mais ainda na parte moral. No conhecimento não tinha nada. Era uma vida sofrida. E aqui tem inicia-se com, abre aspas, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Ou seja, naquela situação, se eu fosse o filho de uma família, que provavelmente eu estava lá, né, com outro roupagem, outro Adriano, né? Se fosse, eu ia querer ser vendido para outra família, me colocar para trabalhar? Não. Se eu fosse um velho, eu ia querer que me colocasse na praça?
Não. Então olha como que ele colocou isso naquele tempo: e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. E serve para a gente hoje ainda. É a beleza do ensinamento de Jesus. Num tempo totalmente diferente do nosso, que hoje nós temos fábricas que empregam, escolas que ensinam tudo que a gente precisa. E lá naquela época ele usou esse ensinamento, e esse ensinamento serve para a gente aqui hoje. E fala que aí vem um texto falando que toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos, né? Ou seja, amar e auxiliar o próximo. Se a gente conseguir amar e auxiliar, excelente, ótimo. Mas se não conseguir amar, mesmo assim a gente tem que auxiliar, que aí depois o amor vem devagarzinho. Vamos lá. Hoje nós temos várias e várias campanhas. Cesta básica. Quando uma pessoa está precisando de uma cirurgia mais cara, faz vaquinha na internet, antigamente fazia rifa, ainda tem alguns lugares que faz rifa. Campanha do leite, o Centro Espírita antigamente fazia a campanha do quilo. Hoje a campanha do quilo está mais moderna, pede-se através do WhatsApp, passa através de Pix, ou manda entregar uma cesta básica. Então, tudo avançou. A parte que é a parte material, que aí inclui os gêneros alimentícios, os remédios, a roupa, pagamento até de uma conta de água, de luz, esses estão sendo abraçados pela comunidade, capitaneados por uma casa espírita, por um templo evangélico, por outras denominações religiosas, estão sempre fazendo esse tipo de acolhimento material, na caridade material. Mas como que está a caridade moral? Aqui no texto coloca-se somente aquela caridade moral de não chamar a atenção, não falar mal do outro, e se o outro falar mal da gente, a gente perdoar. Esse texto a gente tem que ver que foi no século, tem quase 200 anos, né? Quase 200 anos. Também era era muito diferente do que é hoje. A humanidade deu um salto fenomenal em 200 anos. Então, naquele tempo que foi escrita essa obra, ainda tinha muitas dificuldades. Nem o ensino não era, como se diz, tão popular, tão fácil de chegar nele até hoje, igual é hoje. Ainda tinha muito problema com a alimentação, com o emprego, né? E ainda precisava tanto de esmolas, de auxílios. Hoje ainda precisa sim, mas hoje a gente tem, igual falou, essas ajudas das instituições religiosas, ONGs, tem os auxílios do governo, mas está ficando para trás a caridade moral. Não é essa caridade moral só de se fazer surdo
quando somos criticados, somos olhados com escárnio. Não. A caridade moral é muito mais do que isso. Igual a caridade moral, a caridade também material é muito mais que só dar o pão. Nós temos que ter em mente que a maior de todas as caridades não é fazer a pessoa ficar dependente da esmola, de um auxílio, de ter que recorrer a rifas, a vaquinhas, para poder pagar remédio, pagar uma conta com o médico. Não. Nós temos que dar na caridade moral e até na material as condições da pessoa ter dignidade, de ter o conhecimento, não só o conhecimento humano, das ciências, do trabalho, mas o conhecimento moral, conhecimento cristão. Nós também não podemos vincular uma caridade, a material, com a caridade moral e assim seguir aquela religião que está ajudando. Não é isso que nós estamos falando aqui. A caridade moral, verdadeira caridade moral, ela não vai vincular a mudança de religião, de filosofia. Ela vai mudar a pessoa por dentro, tanto por dentro nos sentimentos, na forma que olha as outras pessoas, que olha a ela mesma, e na forma também de trabalhar, de tirar aquela condição da pessoa de humilhação. A caridade material, bem feita, ela não pode humilhar ninguém. Mas é muito difícil para a pessoa que está recebendo aquilo, o que está precisando para poder alimentar os próprios filhos, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, a farmácia. Isso, por mais que a pessoa seja humilde, isso machuca ela por dentro. Todo mundo quer sustentar a si próprio e a família com o suor do próprio rosto, a dignidade. E isso faz parte da caridade moral, da gente pegar nós, auxiliar essas pessoas, aqueles que têm conhecimento, que sabe um ofício, que pode fazer um treinamento com uma pessoa para ela poder sair de uma situação de desemprego, colocar ela num novo ofício, utilizando o exemplo daqui da casa. Quantas pessoas que frequentam aqui de outras religiões que estão aprendendo ofício, que estão aprendendo algo para poder melhorar as condições da família. É caridade moral. A caridade moral não é só
o perdão do que as pessoas fazem conosco. Não é só calar, é ensinar a pessoa de forma sem humilhá-la, sem colocar ela como uma pessoa mais abaixo do que a gente, mas de igual. Ensinar de forma a ela não só trabalhar, mas pensar em relação ao Evangelho, às coisas que lê, ter uma visão crítica do contexto que está acontecendo no Brasil, no mundo. Porque, vamos lá, se a gente ficar só do jeito que está, no pão, igualzinho era na época de Roma, né? No pão e no circo, ou seja, dando lá o alimento e um pouco de diversão, sem dar o conhecimento, é tudo que o poder, o dinheiro, ou seja, os poderosos, os ricos, querem. Que fica fácil de manusear uma pessoa que não tenha conhecimento. E não podemos deixar isso acontecer, continuar acontecendo. O conhecimento, e esse conhecimento eu estou colocando todo ele, inclusive do Evangelho, ele nos faz mudar de opinião, nos faz mudar de atitudes. Uma pessoa que tenha um conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho, ela não vai ser invejosa, ela não vai ser orgulhosa. E aí, ela não sendo orgulhosa nem invejosa, o que ela trabalhar e ganhar, ela vai ter uma condição tal, vai ganhar tanto por mês, vai gastar para poder alimentação, para morar, com saúde, e talvez dê para comprar um carro. A pessoa que, a mesma família, no mesmo patamar da parte financeira, uma viu o vizinho comprando um carro muito melhor do que o dela, mas ela pode ter aquele carro, que bom que o outro tem esse carro bonito, mas eu vou ter esse carro aqui. Ela vai olhar, vai achar bonito, mas não vai invejar. Uma outra família que está com o mesmo nível ali, mas não tem o conhecimento, não tem conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, ou católica, né? Ela vai olhar aquele bem do outro e vai assim, mas que lá comprou que carro daquele jeito, eu vou comprar um mais caro. Ou seja, está ali a inveja, está aí o orgulho, levando essa família a uma crise financeira. Olha só, o que a caridade moral no conhecimento tem a capacidade de fazer, de melhorar até as percepções em relação à sua própria condição financeira. Porque é lógico que tem casos diferentes, mas uma família que
está passando por necessidades financeiras, pode estar lá o pai desempregado, ou então a mãe está com problema de saúde, aconteceu alguma coisa, alguma crise ali, qualquer, então está passando dificuldade. Agora, a maioria passa dificuldade por não saber controlar e invejar a vida do outro. Buscar a ter uma coisa que não tem condições. Se a pessoa estudar o Evangelho, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer besteira com ela mesma e com o próximo. Um texto também fala logo no início que se nós cuidássemos um dos outros na parte material e na moral, não, o que fala aqui? Nada de ódios e nem de ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. Pegando essa frase, colocando nesse contexto que a gente está fazendo esse raciocínio, vamos buscar lá aquela história do Lázaro, que era um pobre que ficava na sarjeta de uma casa de um rico. E esse Lázaro sempre lá, o rico passava, voltava, era como se ele não estivesse lá, um desprezo total. Nem as migalhas que caíam da mesa dele, ele pegava, porque os cachorros do rico comia. Tá. Aí vamos colocar a nossa visão. Será, por ele estar naquele tempo, ele comia, outras pessoas deviam dar comida para ele, né? Alimento, mas ali da mesa do rico nem as migalhas, mas ele continuava ali, e o rico desprezava. Ou seja, não é só a parte do alimento material essa história, vai mais além, vai parte de olhar, de cuidar, vai deixar aquela pessoa, o mendigo Lázaro, na porta da casa dele, sem falar nada, sem perguntar por que ele estava ali, pelo menos. Está vendo? Essa parábola, essa história desse Lázaro na porta da casa do rico, o alimento não é só o alimento material, é o conversar. O que a migalha ali na mesa do rico representa? Uma conversa entre eles, na hora que estavam, ou seja, os ricos, estavam conversando na hora da alimentação, não dava atenção para ele também. Mas aí vem a outra parte, o Lázaro desencarna. O rico também desencarna. Aí, metaforicamente, está o Lázaro lá no céu, o rico lá no inferno. E aí começa, mas como que ele estava lá? Está lá no céu. Ele era um pobre, caiu na sarjeta, ninguém dava atenção para ele. E eu aqui no inferno. Aí
pediu para poder ir lá conversar com o Lázaro, ou melhor, para o Lázaro ir conversar com a família dele, com os irmãos dele, explicar o que estava acontecendo. Por quê? Falou: olha, você está aí, você teve a sua oportunidade, você não utilizou dessa oportunidade para poder fazer o bem, para auxiliar. Seu lugar é aí agora. Então peço o Lázaro para poder ir lá e conversar, falar com os meus irmãos, senão eles vão vir todos para cá. E aí, olha só o que é falado. Se Lázaro, enquanto estava do seu lado, também estava do lado dos seus irmãos, não pegou as migalhas beirada da mesa, vocês não o escutaram? Vai escutar agora? Então, muitos dos que estão hoje passando por situações de pobreza, dificuldades, estão ali, primeiramente, colhendo o que plantou, alguma coisa lá atrás, em existências anteriores, alguma coisa fez para poder estar vivendo dessa forma hoje. A gente colhe o que planta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ajudar. E dentro desse raciocínio, se está ali dessa forma, ele pode ser uma pessoa inteligente, sábia, mas que não utilizou da outra existência de forma correta. É o rico de sabedoria, de inteligência, talvez afortunado, porém pobre de espírito. Aí está vindo agora, no inferno dele, colhendo o que plantou, porque não fez nada para poder auxiliar as outras pessoas quando tinha a sua riqueza de conhecimento, sabedoria, dinheiro. Aí voltou dessa forma, para poder espiar, para poder, assim, olha, agora ninguém me dá atenção mais. Dependendo do jeito de viver, aquela existência na pobreza, ele tem condições de chegar no mundo espiritual de forma melhor, se ele aprender. Como esse mendigo na casa, na sarjeta da casa de um rico, aprendeu, que era o Lázaro. Mas tem a condição, tem a possibilidade também de não aprender nada, ficar só lamentando, culpando a todos, partir para ir para a criminalidade, partir para ir para o tráfico, partir para todas as mazelas que ainda está dentro da gente. Se desespera e vai fazer coisa errada, arrumando mais débitos ainda. Quantos sábios que estão nessa posição hoje? Quantos ali perto do santuário, da catedral, nas ruas da nossa cidade, país afora, estão colhendo o que não fizeram, vivendo numa situação degradante, sem dignidade. Então, no texto também fala que aquele que a gente
despreza, coloca de lado, que passa e não vê, finge que não vê, pode ser um filho, ou um pai, ou uma mãe de outra existência nossa. E pode estar, inclusive, naquela situação por alguma culpa nossa. Então, toda a caridade, a principal, aquela mais imediata, é material. Que é material, você aplaca a fome, você dá pão a quem tem fome, roupa a quem tem frio, um banho a quem está sujo. Mas para tirar dessa situação, nós temos a caridade moral, que, como diz no texto lido, é a mais difícil. A mais difícil caridade que tem. Porque não é só perdoar, como a gente já falou. É promover aquela pessoa para sair daquela situação de dependência. Aí vai vir uma outra coisa. Mas, Adriano, a maioria do que você falou, que está nas ruas, na porta do santuário, na porta da catedral, eles não querem. Eles não querem. Eles querem continuar vivendo daquela forma. Vão ter que, na hora que desencarnar, vamos ver como que vai voltar da próxima, né? Porque aí, tá certo, nós temos que fazer a nossa parte, mas eles têm que fazer a deles também, tendo condições psíquicas, sabedoria e inteligência. O que eles estão fazendo, eles vão ter que colher depois. Vão vir de uma forma para poder resgatar. E aí vem mais dor. Então, para a gente poder fugir dessas situações todas, de mazelas, de falta de dignidade, nós temos que começar a trabalhar a nossa caridade agora. Adriano, mas eu não tenho condições de auxiliar nem com 5 quilos de arroz, nem com 1 quilo de feijão. Mas tem condição, sim, de conversar, de tentar levar uma palavra ali para aquela pessoa, de até mesmo saber ter um conhecido, arrumar um emprego para a pessoa. Aí vocês vão falar assim, mas peraí, Adriano, emprego está tendo aí aos montes. Não é assim que está falando? O pessoal não quer trabalhar? Mas aí é o seguinte, por que não quer trabalhar? A vida daquele jeito que está sendo boa para essas pessoas? Vocês gostariam de viver daquela forma? Nas ruas, frio, chuva, sujo, mexendo com droga? Vocês gostariam de um filho de vocês dessa forma? Não, ninguém quer. Aí tem que
começarmos a trabalhar essas pessoas em tratamentos. E isso também é caridade, caridade moral. E cabe a nós, como sociedade, como cristãos, cada um fazer a sua parte. Certamente, poucos aqui vão dar conta de fazer assim: vou tirar essa pessoa daqui e pagar um tratamento para ela. Mas a sociedade, na forma do governo, dos nossos poderosos, podem fazer isso. E aí, eu volto lá no comecinho do nosso estudo. A pessoa que tem conhecimento, que tem conhecimento moral, procura se instruir, tanto nas matérias mundanas, mas física, química, matemática e por aí vai, sociologia, e também na parte moral, não aceitam isso que está acontecendo. Vai procurar, vai falar assim: olha, isso não pode continuar acontecendo. E o que nós falamos mais cedo? O que é mais fácil de conduzir uma população instruída, sábia, tanto na matéria quanto no mundo espiritual? Ou aquelas que estão só no pão e no circo, só nas esmolas, só nos benefícios? Então, quando temos as duas caridades funcionando, a caridade da matéria e a caridade da moral, a sociedade começa a corrigir as desigualdades. A maior função de uma pessoa que tem uma fortuna é promover a sociedade que vive, criando meio de emprego, meio de instrução. Ah, Adriano, mas ela vai recebê-lo com o dinheiro que injetou ali naquela fábrica, naquele comércio, ela vai ter retorno de volta? Vai. E está certo. Mas, se ela fizer algo em prol do bem comum, do bem-estar social, a caridade de esmola, ela não traz bem-estar social. Ela traz um refrigério ali passageiro. Então nós temos que procurar nos instruir, procurar nos melhorar a nossa visão e nos incomodar com os infelizes que estão do nosso lado, porque esse olhar passar direto, desprezando os infelizes que estão do nosso lado, nós não estamos fazendo caridade. Se estiver dando alguma coisa material,
está fazendo a caridade gambeta, que só está colocando a mais fácil para poder fazer, só alimentando ali. Vou alimentar. Nós alimentamos até os nossos pets, mas é instrução. E o procurar saber, isso é caridade moral. E é só ela que dá dignidade. Só ela que faz a pessoa se movimentar. Mesmo Jesus naquela época, como eu iniciei a nossa fala, falando sobre dar esmola, mas ao mesmo tempo ele falou: a cada um de acordo com as próprias obras. Então a gente tem que mover, nós temos que nos mover. Deus não vai dar nada para a gente de graça. Muita gente acha que Deus dá de graça os desafios e os problemas, até as doenças, mas não. Se Deus fez alguma coisa de graça para a gente, foi tirar um pouco dessa carga que a gente tem de carregar. Mas Ele coloca isso para a gente poder criar força e resgatar o que a gente falhou. Jesus falou que não somos homens de medo, somos homens de coragem. E para poder tomar atitudes, melhorar a nossa sociedade, precisamos de ter coragem, sim, de instruir e de falar. Uma boa noite a todos. Todos ficam com Deus, sempre olhando e observando aquelas pessoas que estão do nosso lado. Um abraço.